Será que já estamos ao vivo? Vamos esperar aí, eu acho que todo mundo vai ser chamado. Cadê a galera entrando? Ah, a professora Débora entrou. Vamos dar oi para a professora Débora. Enviou uma solicitação, visualizar, transmitir ao vivo. Débora. A professora Débora está entrando. Tcharam. Será que ela já aceitou conectando? Aí, Oi! Seja bem-vinda! obrigada, boa noite, boa noite. Boa noite! Tudo bom? Bem, uma alegria poder participar hoje dessa conversa bem bacana sobre ensino jurídico, como estudar, tudo isso, muito bom. Então, seja bem-vinda à nossa primeira live, vai estrear o canal. A gente está aí com um projeto chamado Law Plus e tem um canal chamado Perturbação, que é como eu chamo os meus alunos. E alguns não entendem, acham que perturbação é ruim. E aí eu dou aquela, brincada. Eu falo, gente, a música é uma perturbação do som, do ar. Então, logo, existem perturbações boas. E aí essa live vai estar disponível lá no site, no canal. Depois eu vou liberar o canal para o pessoal poder ver. Mas o certificado é só para quem assistir ao vivo. Então, nós temos um link no meu Instagram, tá lá no perfil. Depois eu mando para você colocar ou mandar para os alunos. Aí os alunos vão preencher nome completo, instituição, estado e tem uma palavra-chave que a gente só vai revelar no final da live, que é para poder assistir a live completa, né? Entendi como é que funciona. E aí nós temos esse projeto toda quinta-feira às 18h30. Vai ser 2 meses de projeto. A gente vai fazer com bate-papos com vários convidados aí, colegas, amigos, queridos, que se disporam a conversar sobre o ensino jurídico, sobre esse mundo do direito, principalmente para inspirar os alunos a estudarem nesse momento que está tão complicado, estudar em casa, às vezes sozinho, está acostumado com o barulho da sala de aula ou com o professor, aquele afeto mais próximo, né? Aquela se desprender do ambiente do lar, tem todo e a gente está aí tentando inspirar os alunos. Então, na próxima semana é o Fernando Brito, professor que é coordenador da Universidade Estadual Norte do Paraná, e ele vai falar sobre mestrado e doutorado e como entrar, como se preparar para um mestrado e para um doutorado. É bem interessante, muita gente que tem dúvida. Aí depois vem a professora Fernanda Tartucci, essa linda que tá aí assistindo a gente. Ela vai falar sobre mediação e ensino jurídico, que aí é todo um novo ramo do direito, alguns consideram novo ramo, vamos ver o que ela pensa sobre isso. Mas é aí a nossa tendência que foi pós o Código de Processo Civil. Mas aí tem a Patrícia Vanzolini, o Walter, o Jairo, a Daniela, a Valéria, Rodrigo Teles. Tem uma galera aí já toda agendada. Eu vou depois disponibilizar essa agenda para o pessoal. Vamos começar então? Claro, vamos lá. Tô uma metralhadora, né? Já sai falando assim. Primeiramente, muito obrigado por participar desse projeto. Para mim é uma honra muito grande. Nós tivemos em Limerick junto durante 1 mês. Foi maravilhoso. Nossa, que saudade! Parece que faz muito tempo. E foi em janeiro, né, deste ano, num projeto de intercâmbio com os nossos alunos. Seus alunos aí de São Paulo me apaixonei por eles. São umas graças, profissionais incríveis. Tivemos também outras pessoas de outros estados também que participaram. Foi incrível. Só me apaixonei mais pela profissional que você de admirar muito mais o seu trabalho, de ser assim apaixonado e uma inspiração para tanto aluno e para tanta gente que está aí do direito, que está caminhando e começando essa caminhada. E que a gente escuta muito. Quando eu comecei, eu escutava muito falar: o mercado está lotado de gente. Você vai fazer mestrado para dar aula. Já tem muita gente dando aula, não tem mais espaço. E a gente encontra pessoas como você que é diferente, que abre os braços e fala: que isso, tem espaço para todo mundo. E aí eu queria começar isso, por quê? Porque nós vemos um mundo meio
turbulento aí, onde o aluno não consegue muito se localizar, um mundo onde a internet também dá eu tinha vários alunos na graduação que eu estava dando aula, eles estavam assistindo vídeos dos professores na internet, o professor já vinha com macete, ou já estava desatualizado, ou tinha acabado de acontecer um julgamento no Supremo Tribunal Federal, e aí estava aí alterando o que estava acontecendo em aula, e eu lecionava constitucional, eu ficava assim, meu Deus, calma, gente. Então, assim, no início da minha graduação, eu senti muita falta de um direcionamento, de como que estudar. E eu acho que escutar as pessoas falarem como foi, primeiramente, a graduação e a diferença que era a graduação quando nós fizemos. Eu falo nós, porque quando eu fiz também era diferente, quando você fez era diferente. Nós temos uma amiga em comum, a doutora Gisela Dironaca, e quando ela fez também era diferente a graduação. Então, assim, eu queria saber como foi sua trajetória acadêmica até você chegar aí ao pós-doutorado. Você já terminou seu pós-doutorado na Espanha. Conta pra gente como que foi essa trajetória acadêmica. Então vamos lá. Primeiro, queria agradecer o gentil convite, meu amigo querido. Não tenho nem o que falar dessa honraria toda que você tem me presenteado, poder participar, estreando do teu canal. Então, ó, super, super, super obrigada. Queria cumprimentar todos os nossos estão aqui, nossos alunos. Olha, eu vi tantos alunos e Eu ex-alunos. vi aqui já Olha, a Iná, vários. Bosco, eu vi a Françoise, eu vi o Rod, nem sei se eles ainda estão aí. Mas vi também colegas professores, a Kate, vi Balico, vi Ulisses. Então, eu queria, assim, agradecer a todos, de coração. A Linda, ai meu Deus, me chamou até de rainha aí, gente, eu não consigo comentar, viu? Por isso que eu tô aqui assim, eu fico lendo, eu falo, ai meu Deus, e não consigo comentar. E tô ficando velha, porque o nome dela vem e sabe assim, vem e... Ai, o Rod E tava, né? some. A Françoise e tal. Meu Deus do céu. E eu vejo a pessoa e não lembro para poder falar o nome. Mas, ó, vocês todos. Então, eu vou começar falando... Gente, deixa eu avisar um negócio. E minha filhinha tá aí também, que eu vi. O que eu vou falar, às vezes não vai soar gostoso no seu ouvido. Porque a Eliana, pronto, ô meu pai, linda, pronto. O que eu vou falar é o que eu falo para o meu aluno em sala de aula, do primeiro dia ao último dia. Não existe caminho fácil e não existe atalho. E eu brinco sempre que a minha mãe é brasileira, mas eu falo que ela é travestida de japonesa. Ela sempre falou para mim assim, não fez mais do que obrigação, era o mínimo, não esperava outra coisa de você, entendeu? Então, o que eu tô querendo falar para vocês com isso? A gente tem de ter um foco, um objetivo e perseguir esse objetivo. Então, a trajetória, ela tem a ver com objetivo e foco. E daí, para mim é muito simples falar de tudo isso, porque eu era extremamente pobre. Então, quando eu converso com a minha irmã, a gente dá risada, né? Olha para trás e dá risada. Por que olha para trás e dá risada? Porque eu falava assim, pelo amor de Deus, Pri, esse povo de hoje em dia não quer estudar. Ela falava, eu falava, mas a gente estudava tanto, ela vira para mim e fala assim, mas a gente estudava daquele jeito porque era a única chance que a gente tinha de sair daquela situação. E é verdade. Se existe uma coisa honesta nessa vida que te faz mudar, é o estudo. Agora, não é esse estudo que você se engana. É o estudo de suor, sabe? É o estudo de falar, eu não tenho outra possibilidade, então vou pegar isso aí na unha e vou fazer acontecer, vou virar. Entendeu? Então foi assim. Então vamos lá.
eu não vou contar toda a história de passar na faculdade, porque teria uma... Daí seria outra coisa, mas eu fiz Mackenzie. A gente faz uma outra live para essa. Sempre estudei muito, igual uma jumenta. Eu passei na PUC, passei no Mackenzie, passei na Direito São Bernardo, onde hoje eu dou aula com muita honra, e acabei escolhendo o Mackenzie, porque no Mackenzie eu teria condição de pagar e ainda seria bolsista. Ou seja, para uma pessoa que não tinha dinheiro, era a minha única opção. A PUC nunca foi opção para mim, infelizmente. E fiz Mackenzie feliz da vida, mas feliz da vida. Primeiro dia de aula, cheguei lá, ninguém da minha família formado em Direito. É importante, porque isso também te motiva. Se você não tem pai, irmão, mãe, sei lá eu quem, do direito, o direito é uma carreira que te abre possibilidades. Você não precisa de QI. Você faz acontecer se você tiver força de vontade. Então, cheguei lá. Bem, só para resumir, eu não entendi absolutamente nada do que acontecia naquela primeira aula. O professor perguntou o que era direito. Eu não sabia nem responder o que era direito. Para vocês terem uma ideia, assim, 17 anos eu lá perdida, mas eu sabia que eu precisava estudar. Eu não tinha opção. Daí, naquela época, ainda existia uma coisa que hoje caiu de moda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que é a primeira coisa. Não vai para frente quem não lê. Portanto, quais são as fórmulas? Se eu tivesse que dar duas coisas assim de dicas preciosas, são ridículas, mas são verdadeiras. Eu não venho aqui falar mentira. Primeira, você tem de ler. Segundo, você tem de ter disciplina. Quem não tem disciplina não sai do lugar. Eu vejo, às vezes, alunos assim brilhantes e inteligentíssimos, procrastinadores. Quem é procrastinador não vai a lugar nenhum. Quem é preguiçoso não vai a lugar nenhum. E é isso que, gente, é ter vontade. Sangue nos olhos, sabe assim, no melhor sentido, no sentido de querer falar, eu vou fazer, é isso que é para fazer? Então eu vou fazer o melhor que eu puder com isso daqui. E a gente tem que ser assim em tudo, tem que parar com essa história de querer ir na média. Ah, na média tá bom. Eu não sei em que momento nós colocamos isso dentro da nossa cultura. Gente, a média é horrível. A média é péssima. Porque quando você está na média, você está concorrendo com aquele mundo de gente. Se você se nivela por baixo, ou se você se nivela na média, amigo, o teu futuro é péssimo. Eu tinha um professor, que hoje é meu colega, né? Ele foi meu professor. E ele falava, ele chegava na sala, era o primeiro ano de Direito, foi a minha primeira aula. Ele chegou na sala, aquela sala tinha uns 70 alunos. Ele falou assim, de vocês aqui, 3 vão se dar bem na vida, o resto é para ratear a mensalidade. Eu fiquei em desespero, porque eu trabalhava na instituição onde eu estudava e ganhava meia bolsa, que era o Unicesumar, e estudava lá. E eu estudava de manhã e trabalhava tarde e noite. E o período de intervalo era que eu fazia atividade, ia lendo. Então, assim, também não foi fácil, mas isso me chocou muito. Porque eu falei, meu, como assim 3 vão se dar bem na vida? E aí eu fui vendo que ia acabando os anos, ia diminuindo o número de alunos em sala, os colegas iam desistindo, e muitas vezes alguns desistiam por não ter condições de pagar, outros desistiam porque viu que aquilo não era para ele. Muitas vezes eu falo na aula hoje, que você precisa sonhar e ver o direito como parte de você, e não um sonho de outra pessoa. E aí eu fiquei chocado com essa primeira aula desse professor. Ele fala que 3 vão se dar bem na vida. Eu falei, não, não pode ser assim. Eu não estou entrando numa faculdade, gente, todo mundo aqui tem condição de ir para frente, mas não é questão de condição, é de querer ir. Tem uma frase do livro do Alice no País das Maravilhas que ela pergunta, eu não lembro se é para o gato ou se é para que vai virar borboleta lá, eu esqueci o nome dela também. Ela fala assim, eu tenho 2 caminhos, qual caminho eu vou pegar? Aí
ela pergunta, qual caminho que eu pego? Aí o gato, a borboleta pergunta, mas onde você quer chegar? Ah, em qualquer lugar. Ele, então pega qualquer caminho, se você não sabe onde você vai chegar. Claro, ó, falaram Ah, o aqui que é o... Vinícius falou que é o gato. Ela pergunta pro gato. Ai, o povo aí já tá... Bate o pé aqui. O povo aí já tá respondendo. E aí, então, assim, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Ah, mas no primeiro ano de direito? Sim, no primeiro ano de direito. Você quer o quê? Você pode mudar com o passar do tempo? Com certeza. Talvez você vai ali, eu quero direito penal, né? A maioria dos alunos entra apaixonado pelo penal. E aí ele muda, às vezes ele se apaixona mais, ele cai de amores pro penal, às vezes vai pro civil, pro trabalhista, pro empresarial, pra família, né? Muita gente vai pra família. Às vezes a necessidade, né, do mercado, preciso mais de advogados trabalhistas, mais advogados empresariais. Tem gente que muda, hoje eu quero concurso, não, amanhã eu não quero, vou advogar. Falar com você, que é isso que me choca. Por que que é isso que me choca? Porque muitos mesmo, eu vejo no primeiro e no segundo ano, querendo ir para concurso. De repente, quando eles chegam no quarto ano, eles mudam completamente e não querem mais concurso público. E sabe o que eu percebo? Não é verbalizado por eles, mas é uma percepção minha. Eles, quando chegam assim no quarto, quinto ano, eles desistem do concurso público porque eles olham para trás e não se enxergam como sendo capazes de serem aprovados nas provas dos concursos públicos. Isso é o pior que pode acontecer. Por que que isso é o mais dolorido? Por quê? Porque são as verdades dolorosas. Porque ficaram 4 anos brincando de faculdade, sabe? Brincando de aprender e não aprender de fato. Eu não estou falando que todo mundo vai ser 10, 10, 10 do primeiro ao quinto ano. Oi, Ivani, querida, tá aqui. Tá aí quem é concurseira para chuchu, desembargadora do nosso TSE aqui de São Paulo, passou no concurso para MP. Estou falando de concurso agora, doutora Ivani. E depois subiu para o quinto e hoje é desembargadora aqui em São Paulo. Bem, o que acontece, então, é que na trajetória a pessoa desiste. Desiste do seu sonho, desiste daquilo que é o seu objetivo de vida. E por que desiste? Porque não se vê capaz. Então vamos lá. Para ser capaz, o que eu preciso se eu não sei nada de direito? Primeira coisa, organização. Boa noite, Hélio. Quem não. Obrigada, viu, por estar aqui. Quem não se organiza não tem condição de ir adiante. Por isso que a primeira coisa para dar certo é listinha. Você tem de ter uma listinha com as suas prioridades diárias. Você tem de ter uma listinha com os seus objetivos de médio prazo. Você tem de ter uma listinha com os seus objetivos de longo prazo e a listinha dos seus sonhos. E tem um professor que até hoje, o Hélio, dá aula com o professor Hélio também, o professor Daniel Delgado. O Daniel, eu dou aula e com a Vanessa, que acabou de entrar também. Nós todos damos aula juntos. Eu acho que eu devia ter 26 anos na época, tinha acabado de começar a minha carreira como professora, e um dia eu virei para o Daniel e falei: Daniel, eu quero ser igual a Maria Helena Diniz. Daniel olhou para minha cara assim, deu uma risada, ele falou: vamos ver. Um dia desses ele se encontrou comigo na sala dos professores e falou assim: mas você, hein? Você se lembra que um dia lá atrás, na faculdade tal, você falou tal coisa? Eu tinha me esquecido daquilo que ele tinha falado, que eu tinha falado para ele. Ele falou: pois é, Dé. Ressalvadas as proporções, lógico, porque família, filhos, é outro direcionamento. Mas você fez muito, muito, muito. Então, o que eu estou querendo focar, moçada? Primeira coisa, objetivo.
Listas, prioridades. O que não é prioridade não pode ter assento no meu dia a dia. E aí eu tô querendo falar o seguinte, é o churrasco. Daí você fala, eu tenho churrasco no sábado, então não vou estudar. Daí no domingo você tem a missa, você tem um não sei o que lá, você tem mais não sei o que lá, você tem o Domingão do Faustão, você tá cansado, você tem o tédio do Fantástico. E daí não estuda por conta de tudo isso. Ou Quando seja, toca a musiquinha do Fantástico, lembra que tem que fazer atividade. então, o que eu tô querendo falar é, olha lá, doutora Ivani, 3D, desejo, destemor e dedicação. É isso mesmo. Não existe nada barato. É caro demais. É trabalho em cima de trabalho. Eu posso falar a vida da doutora Ivani, porque eu dou aula com ela há mais de uma década. E é da hora que chega na faculdade, a hora que vai dormir às 11 horas da noite. Pelo menos ali, e vai para o tribunal e volta, e é banco, e é isso, e aquilo, e é palestra. Gente, quem não tem dedicação não vai adiante. Então, precisa de organização e dedicação. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem de dar foco para aquilo que é importante. Não é tudo que é importante, mas o que é importante você tem de focar. Exemplo. Preciso, pois é 10% de intuição e 90% de transpiração mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai separar aquilo que é fundamental. E aquilo que é fundamental, você vai destruir de estudar. Exemplo, constitucional é fundamental e é incontestável. Então, constitucional, você precisa estudar? Precisa. Você precisa ter um livro atualizado? Precisa. Por que eu estou falando do livro atualizado? Porque hoje em dia não é o problema da crise econômica, não. Já faz bastante tempo que os alunos não enxergam a aquisição de livro como investimento na sua carreira. E não existe carreira jurídica sem você ter o livro para você ler, grifar. É material consumível para a gente. Você precisa... Quem é que pode se formar em direito sem ler doutrina? Eu tenho falado isso para os meus alunos incessantemente. Não adianta ir à biblioteca e achar que a biblioteca da sua faculdade vai te oferecer o livro atualizado do ano, porque não vai. Vai ter 1, 2 lá que não circulam. O restante é diferente, exatamente. Você tem que se organizar. Organizar material, organizar o edital, organizar tudinho para você poder ter aquele conhecimento. Então, nosso aluno da graduação vai ter de fazer o quê? Vai ter de ter bibliografia básica. Você não vai comprar todos os livros, não. Mas aqueles livros que você está entendendo que são fundamentais, civil, trabalho, constitucional, processo, penal, sabe aquela linha dura? Você tem de ter lido todos os manuais. Ah, professora, mas e a aula, só a videoaula, o resumo do meu amigo? Gente, Direcionamento. isso não dá substância para ninguém na vida. Eu brinco sempre, fazendo tudo certo, dá errado, imagina você sendo negligente na sua formação. Débora, então, uma coisa que eu vejo, eles não escutam. Não escutam. Então, eu conto essa história todo ano que eu dava aula de constitucional, primeiro ano, primeira turma. Eu falo a mesma coisa. Primeira coisa que aluno de direito tem, eu não sei, é um tesão de comprar vadimécum. Primeiro ano, ele vai lá e gasta 200 e tantos reais e compra um vadimécum. Ele nem abre o vadimécum. Aí na prova, na primeira prova de constitucional, ele está com o vadimécum e com a Constituição. 2 livros separados, vadimécum e a Constituição. Aí você pergunta, ô criatura, ô perturbação, por que você está com a Constituição? Ah, vai que o que tem aqui em cima não tem embaixo. E não é a primeira vez. Fora as histórias que eu tenho de alunos que não escutam, que ficam assim perdidos porque não prestam atenção.
nos direcionamentos. E aí nós temos vários amigos professores aí, sabe muito bem, os alunos avaliam a gente no decorrer do ano, tá? A primeira pergunta de qualquer CPA de avaliação de professor é: o professor apresentou o plano de ensino? Eles vão lá e marcam não. Aí a pessoa não sabe a bibliografia base, não sabe a bibliografia complementar, não sabe a ementa da matéria, não sabe os tópicos que estão sendo discutidos, porque ele não foi atrás do bendito plano de ensino. Eu tive um aluno em especial que a gente falou, tem que comprar a Constituição, ele chegou, e eu estava na livraria. Eu tenho testemunhas. E aí eu estava sentado, a livraria aqui em Maringá tem um lugar para sentar, eu estava folheando alguns livros, ele chegou, falou, eu estou fazendo direito e precisava comprar a Constituição. Aí o moço, a Constituição de 88? Ele, não, atualizada. Aí eu olhei assim, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu não tinha decorado na atividade na primeira semana de aula. Oi, professor, tudo bom? Eu vim comprar a Constituição. Eu falei, mas é de 88, tá, amor? Atualizada, você tem que ver se tá, né, nas emendas certinhas, ok? Ah, eu não sabia. Porque assim, ele falou de 88. Pois é. Tá bom. Esse é o problema. Daí, outra questão. O que a gente pensa, né? Então tá, você tem que ler, não pode jogar para a faculdade a responsabilidade por sua biblioteca pessoal. Isso é importante. Tem de ler lei, tem de ler doutrina. Como é que a gente faz? Pega a lei, coloca do lado, pega a doutrina, coloca do lado e vai lendo a doutrina, e quando faz remissão, você imediatamente consulta a lei. E aquilo que é bastante importante, o que deve ser feito? Transcrito para o seu caderno. Caderno, claro, e depois vai para a jurisprudência. E caderno tem de ser colorido. Caderno tem de ser espaçado. Outra tendência atual, eu tenho visto os nossos alunos fazendo cadernos a lápis, umas coisas anêmicas, horrorosas. Caderno a lápis, gente, rasga, joga no lixo, não serve para nada. Vou repetir. Caderno a lápis, joga no lixo, não serve para nada. Nada. O nosso cérebro, ele trabalha, isso aí já é comprovado cientificamente, ele trabalha, por mais que as pessoas comecem a falar, mas eu não tenho memória fotográfica. Amor, não é memória fotográfica. Quando você troca a cor da caneta, quando você faz uma anotação diferente, o seu cérebro passa a registrar de forma diferente isso. Tanto que os filmes, eles trabalham com coloração. Eu acho incrível. Eu já tenho muito aluno que fala assim, lê dá sono. Aí eu vou perguntar, mas como é que você lê? Na minha cama antes de dormir. Criatura, você ficou 18 anos falando pro seu corpo que na hora que você deitar é a hora de dormir, você vai me pegar um livro e a culpa é do livro, vai dar sono? Pois é. O local, aqui nós temos, o local do estudo precisa ser arejado, precisa ser iluminado, precisa ter silêncio. Tem algumas pessoas que gostam de estudar com uma música clássica, ou com uma música. Coloca a música, se conheça. Vê, testa a forma aí de você. Mas essa coisa do caderno branco, do caderno a lápis, eu olho assim e falo, Senhor, tenha misericórdia desse aluno. Então, por quê? Porque não ajuda. Não ajuda. Não ajuda e assim, você precisa acreditar um pouquinho em quem já fez tudo isso, estudou um pouquinho mais que você, porque a gente tem experiência de estar falando, e não é pouca. Caderno, lápis, esqueça, é colorido. Professora, mas eu não gosto, não sei, não sei o que. Gente, dá uma chance. Dá uma chance que você vai ver que isso traz um resultado doido. Outra coisa, organize o seu ambiente. Isso aqui tem sido uma luta na minha casa, porque eu estou nesse momento com os meus filhos. Organize sua mesa de trabalho. Tua mesa de trabalho organizada ajuda você a ter paz para focar naquilo. Então, limpe tudo, coloque o seu caderno, coloque sua doutrina e coloque o seu código e vá. E vá. Canetaiada, tudo ali.
cor vibrante, um monte de caneta marca-texto e vá. Você já viu isso que está na moda agora, o pessoal fazer mapa mental? Pois é, eu tenho Tá, duas coisas para falar de mapa mental. Fala. pode falar. Então, eu já li pelo menos 2 estudos falando que mapa mental para concurso público não serve, jurídico. E eu fui checar e eu fui ver, realmente não vira pro direito, vira para um monte de coisa. Mas para o direito aquilo, não é que não vira, deixa eu explicar um pouco melhor. Não é a técnica mais eficiente para aquele objetivo de concurso público, por exemplo. Qual é a técnica que já foi estudada? É um estudo de neurociência sobre isso. Quando eu fazia pedagogia, eu li isso aí pelo menos 2 vezes. Qual é a melhor técnica? Por incrível que pareça, ainda é o fichamento, ainda é o resumo. Então, às vezes existem uns modismos que todo mundo, pô, isso deve ser super legal. Para algumas coisas, mapa mental vai, que é uma beleza. Quer ver um exemplo? Biologia. Pô, você faz aquilo, faz um download quando você abre aquele mapa mental, né? Agora, para direito, você fica assim com highlights, sabe? Mas você não consegue É profundidade. profundidade, exatamente. Então, isso para a gente não é o mais adequado. Ou seja, você vai investir um tempão e vai perder eficiência lá na frente. Ó, eu tinha um aluno, ele adorava mapa mental. E aí eu falei para ele assim, coloca de lado. Pega a canetinha colorida e anota a aula. Aí ele anotou. Eu falei, agora pega teu mapa mental que você comprou e pagou um absurdo. Aí ele colocou, nossa, professor, tem muito mais coisa que eu anotei aqui do que lá. Eu falei, então, você ficava com esse mapa mental, você não prestava atenção na aula, você queria encaixar a minha aula no mapa mental, porque esse mapa mental foi feito por uma outra pessoa que já tem um conhecimento mais avançado que você. Então faça você os seus mapas mentais. Vai, faça você a sua anotação. Leia a nota. Todo mundo fala, leia a nota. Presta atenção e anota. Discuta com o colega, converse com o professor. Mas Pois é. Ó, outra coisa que é importante ainda nessa parte de organização. Você precisa tirar da sua frente tudo aquilo que te distrai. Então, e isso é uma guerra, porque a hora de estudar, se você hoje, 100% ali, o que você tem de fazer? Desliga. 24 horas. Desliga o celular. Tudo. Tudo aquilo que vai te tirar daquele foco é um distrator, ele vai tirar sua atenção. Então, sabe, celular, joguinho, o que for. Não, isso é uma coisa que Mas, você Débora, precisa. como que eu vou trabalhar hoje nesse ensino remoto, com o computador ligado, com tudo piscando, e vou prestar atenção? Então, é isso que eu tô falando. A pessoa que deixa tudo ligado e tudo piscando, ela se desfoca. Isso é uma guerra minha com meus alunos, porque eles estão lá. Um tá vendo Netflix no meio da aula, o outro tá com o WhatsApp na tela, o outro tá com Jornal Nacional. São 500 coisas entrando e eu tentando conversar, fazer uma crítica, discutir um assunto. Ou seja, é uma concorrência desleal não comigo, mas é uma concorrência desleal do aluno consigo. Porque ele não está fazendo a melhor utilização do tempo naquele momento. E é aí que a coisa degringola, porque ele fala, eu não consigo aprender. Quer ver uma coisa que eu tenho muitos alunos que falam? Professor, eu não vou anotar. Porque se eu anoto, eu não presto atenção na aula. Já escutei bastante. É óbvio que cada pessoa é um universo e tem as suas facilidades e as suas dificuldades para aprender. Mas existem verdades que são verdades universais. Ou seja, o que é que diz a neurociência? Quem escreve absorve mais do que quem digita. 2. Quem anota
e ouve e lê e repete, absorve mais do que quem só faz uma dessas atividades. Ou seja, você está Eu, deixando de ter a melhor otimização quando você só ouve. no início da graduação, eu tinha muita dificuldade na leitura. E aí um professor, o Dr. Ivan Dias da Mota, me chamou de canto. Ele falou assim, ó, você tem perfil de pesquisador, ele já era professor do mestrado ali no Unicesumar. E aí eu falei para ele, eu tenho muita dificuldade. Ele falou assim, lê em voz alta. Uma hora você vai perder essa dificuldade. Foi dito e feito. Eu comecei a ler. E ele passava aqueles textos de filosofia, antropologia jurídica. E aí eu comecei a ler em voz alta. Parecia um louco lendo em voz alta. Mas aí o meu cérebro começou a se concentrar na leitura. E eu sempre falo para os meus alunos, galera, leitura e estudo é igual academia. O primeiro dia vai doer, o segundo dia vai ser pior, o terceiro dia, Deus me livre. Mas depois que você tiver uma rotina, você pode perguntar para todo mundo que vai para academia, eles adoram. Eu ainda não consegui essa parte da academia, só nos estudos. Mas estudar é a mesma coisa. Você tem que exercitar o seu cérebro, você tem que montar uma rotina. Você precisa montar uma rotina de estudo, de leitura e forçar. Vai doer. O primeiro dia vai dar sono, vai doer. Você não está acostumado com aquilo. Principalmente com a linguagem jurídica, que é uma linguagem técnica. Tem Pesado. termos técnicos pesados. Tanto que todo mundo fala, ai, nossa, esse linguajar juridiquês aí. Sim, nós temos um linguajar diferenciado das outras áreas do conhecimento. E as outras áreas do conhecimento também têm seu linguajar. Se você pegar o pessoal de medicina aí fazendo aquele monte de coisa, eu falo, meu Deus do céu, eu só sair correndo. Bem Né? engraçado, traqueostomia, né? Ai, não pode falar assim. Então, o médico tem a linguagem dele, e a gente não, né? Não pode ter. É engraçado isso, né? Só que nós temos de ter essa clareza que você acabou de falar. Nós temos que estudar, fazer essa rotina para quê? Para poder ter aquele objetivo lá da frente, entendeu? Lá da frente. E Agora, quando, fala. e quando você terminou a graduação, você já vinha para querer fazer o mestrado, assim, ou não? Você deu um tempo? Como é que Claro, foi? eu sempre quis fazer mestrado, sempre quis dar aula também. E Só um pouquinho, teve uma pergunta aqui muito interessante do Lucas. Para quem está na metade do curso, ainda dá tempo de organizar os estudos para maior absorção? Com certeza. Nunca é tarde para você montar um esquema de estudo, recuperar os 2 anos, que não foi perdido, tá? Não pense que foi perdido, alguma coisa você absorveu, mas reorganiza. Pega as matérias que você já teve, pega os seus cadernos, pegue uma boa doutrina, escolhe um bom doutrinador, coloque a lei do lado, como a professora Débora falou, e vá estudar. Estuda o conteúdo atual e o conteúdo que você já deveria ter absorvido. Você vai ver que você vai conseguir aí alcançar os seus objetivos, qualquer for o seu objetivo. Eu falo e vou repetir. A única coisa que te distancia do seu sonho é você mesmo. pois é, isso mesmo. Ô, Lucas, fala em que ano, que semestre que você tá. Somos fã uma da outra. Minha amiguinha de infância. Hoje ela é Ah, que linda. professora de Escola Paulista de Medicina aqui, federal, né? De São Paulo Que aqui. legal. Mas desculpa te cortar. Como que foi aí, então, a transição da graduação para o mestrado? Eu terminei a graduação. Quinto semestre, ó, o Lucas lá, quinto semestre. Lucas, você tá começando o terceiro ano. Dá Nossa, tempo. super. Esse ano vai ler tudo que você tem de ler certinho. E os anteriores, você vai fazer. Quanto tempo você tem no dia para estudar? 2 horas? 1h30 você vai estudar esse quinto semestre. Meia hora você vai pegar o passado. Não vai pegar todas as matérias do passado, que não dá. Mas você vai pegar constitucional, você vai pegar civil, você vai pegar penal, você vai pegar trabalho, você vai pegar processo. Isso você tem que pegar. Entendeu? E As daí, matérias pilares, basilares ali. claro. Daí, ó,
A transição foi muito simples. Eu tinha passado, eu queria concurso público, eu tinha passado num concurso, e eu falei assim, bem, vou fazer mestrado. Daí eu me inscrevi lá na PUC, eu falei, bem, não conheço ninguém, não fiz PUC, não conheço ninguém, mas vou fazer. Estudei o edital e fui. Quando eu cheguei... Ricardo Castilho. Olha, Ricardo Castilho. Oi, professor. Então, quando eu cheguei para fazer o exame seletivo na PUC, eu dei uma gargalhada enorme, porque quem estava fazendo a prova ao meu lado era o meu professor de Direito Civil do cursinho, que era juiz de direito, assim, com trocentos mil livros escritos. Eu falei, bem, se são 11 vagas, agora só tem 10. Eu ainda olhei para ele e falei, eu falei, bem, agora isso aqui virou uma covardia, né? A gente deu uma gargalhada enorme, começamos a prova, eu escrevi tudo o que tinha, ele também. No final das contas, nós dois passamos e a gente ainda virou colega de turma no mestrado. Olha que coisa legal. Legal. E, sim, no mestrado, eu nunca gostei de coisa simples, porque a minha vida inteira eu fui talhada em estudar forte. Então, eu não escolhi matéria mais suave, nada disso. Eu já fui logo fazendo coisa difícil para chuchu. Fiz matérias que me acrescentaram demais, que me obrigaram a estudar muito. E daí vem uma outra dica fundamental. Sabe aquela história que a gente aprende desde o primeiro dia de aula na faculdade, que nunca se deixa para o último dia de prazo? Essa é uma verdade, né? Para cumprir a tarefa no último dia de prazo, você tem que ter sua programação, seu organograma. Por quê? Porque eu tinha lá o prazo para terminar o mestrado, eu terminei muito antes. Por quê? Porque a gente tem de ter foco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou me preparar para escrever dentro do prazo e ainda com um monte de tempo antes, que se der um problema, eu ainda tenho respiro. É aí que é um segredo enorme, gente. Todo mundo... Fala. Uma coisa que eu falo, trazendo aí, voltando para a graduação, que eu falo para os meus alunos, semana de prova. Nós temos agora aí nas faculdades semanas de prova, né? E aí, então, o aluno, ele no primeiro bimestre, ele vai lá e aí ele enrola o primeiro bimestre. Uma semana antes da semana de prova, ele começa a varar a noite estudando, varar a noite estudando, varar a noite estudando, varar a noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Chega na prova, ele está tão cansado, o cérebro está tão cansado que tudo que ele estudou ele não absorveu. É isso. Ele não consegue, não é porque ele é incapaz, é porque ele não fez uma programação, porque ele não estudou corretamente. Aí o cérebro está cansado, o corpo está cansado, aí ele tem que pensar que ele tem mais 4 dias de prova. Mas sabe por que isso? Porque é lógico que é contraproducente, Ivan, mas, Hélio, o que diz a neurociência a respeito da preparação e da absorção? Todo mundo precisa de 8 horas de sono para a informação ser processada na nossa mente. Ou seja, esse negócio de varar à noite não é producente, porque o seu cérebro não absorve, gente, né? Então, vocês têm de aprender isso. O que faz a diferença é a leitura, a releitura, a leitura, a releitura. Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Esse é precioso, assim, essa dica é preciosa, porque, vou varar a noite, daí eu resolvo. Não resolve, não retém. Você tá jogando contra você, e eu sei que você quer o melhor para tua vida. Então, antecipação é tudo, sabe? Você tem que ter um projeto, porque se você tem um projeto, tem o teu cronograma, tem seu foco, já sabe como é que você vai fazer o caderno colorido, já sabe que você vai ter de ler lei, doutrina, jurisprudência. Você está fazendo sua lição de casa? Ótimo, vai dar certo. Gente, daí
o professor Damásio, que faleceu esse ano, ele sempre dizia uma coisa: só não passa quem desiste. Se você está fazendo tudo isso, e esse é o segredo do sucesso, não tem por onde. Agora, você tem de controlar seus impulsos, né? Ai, agora eu vou comer. Ai, agora eu vou fazer xixi. Ai, agora eu vou... Ou seja, você não consegue ficar sentado meia hora estudando. E é importante, então você vai lá, você não aguenta ficar meia hora estudando? Então, estudar é Fora a um... automedicação, que nós temos um problema hoje nas universidades brasileiras, que os alunos estão se automedicando com Ritalina, tá, Misericórdia. para poder estudar. E aí chega no dia da prova, o cérebro está tinindo de dor e não consegue responder a prova. Porque assim, eu sempre falo, gente, errar, uma hora você vai errar. Tá? E a universidade foi feita para você errar, porque ali você pode errar. Ali você vai errar, você vai buscar o seu erro. A maioria dos nossos alunos nem pegam as provas, nem vão refazer a própria prova para saber onde errou, onde acertou. Pois E é. aí, tudo bem, errou, ok, vamos ver onde que eu errei, por que que eu não absorvi esse conteúdo? E aí eles estão tomando um remédio sem prescrição médica. Tem algumas pessoas que têm a necessidade por questões neurológicas, e aí é com o neurologista, com o seu médico, tá? E estão tomando Ritalina e outros medicamentos aí, adoidado, assim. Ah, não, fulano falou que dá certo e aumenta a concentração. Meu querido, aumentar a sua concentração não vai ser da noite para o dia. Você só vai aumentar sua concentração com disciplina. Ou você senta a sua bundinha na cadeira, você foca os seus estudos e você tem o seu objetivo. Durante o doutorado, eu passei por vários questionamentos de vários colegas e de professores muito queridos que eles me olhavam na turma e eles falavam assim, não, a turma aqui é de doutorado, não é de mestrado. Porque eu era muito novo. Eu fiz um planejamento da minha vida e eu lembro exatamente quando eu fiz. Eu fiz na 6ª série. Eu falei, eu vou terminar o mestrado e o doutorado antes dos 30 anos. Era o meu planejamento. A minha mãe foi professora, tem 2 faculdades, então eu já conheci esse mundo acadêmico. Lógico, tem muita gente que não conhece, não sabe nem o que é um mestrado, o que é um doutorado, entra na faculdade, só tem a noção da faculdade. Só que eu já tinha essa noção por estar muito próximo a essa realidade de ensino. Então, eu já fiz esse planejamento. E quando eu falava que eu ia fazer direito para dar aula, o povo assustava. Vai dar aula? Só dá aquele negócio, você é só professor, você só dá aula. E então eu já tinha essa ideia do que eu queria fazer da minha vida, o que eu queria produzir na minha vida. Então, assim, esse era o objetivo máximo. E aí depois foi nascendo outros objetivos secundários. Só que o máximo era terminar o doutorado antes dos 30 anos. Porque eu sabia que uma profissão de um professor universitário, sem o estrito sensu, é totalmente restrita. Né? A gente sabe que nós temos aí uma restrição muito grande para as professoras que não estão no estrito sensu. Grupo de pesquisa, publicação, ainda mais o círculo fechando, né? Mas, perdão, eu só estou cortando você um monte, desculpa. Mas é assim mesmo. Então, olhem só, o que a gente está falando é questão de... É treino. Eu sempre falo para os meus alunos, é bumbum, cadeira, hora. Bumbum, cadeira, hora. Não tem muito jeito. Ah, professora, eu não aguento ficar sentado tudo isso. É treino. Então, você não aguenta meia hora, você vai começar com 15 minutos. Deu 15 minutos, vai, toma uma água, tal, dá uma volta, faz um xixi e volta. Daí, fez uma semana 15 minutos, você já adquiriu uma resistência, seu corpo já entendeu esses 15 minutos. Agora você vai por 20. E é assim, gente, até você conseguir. Aí conseguir ficar lá 50 minutos estudando. Chega, teu corpo precisa de uma paradinha. Para, dá uma volta. Sabe uma coisa importantíssima? Olhar para o horizonte. Isso ajuda os olhos. Então, olha para o horizonte, vai ter um pouco de sol, isso é importante. Daí toma uma água, fez o xixi, lavou a mão, volta, estuda um pouco. Álcool em gel. Eu Estuda sempre mais falo,
para todos os meus alunos, você é capaz. Você não pode deixar de acreditar em você mesmo. Todos os grandes líderes mundiais, a Michelle Obama, Barack Obama, Steve Jobs, toda essa galera sempre falou em palestra. Isso não é receita de milagre. Se você não acreditar em você mesmo, você não vai conseguir o seu objetivo. Não vai. Não vai. Então, assim, acreditar em si mesmo, ter disciplina, meu, já está com mais de 50% do caminho andado. E o resto, se eu não me engano, é o professor Tartucci que fala isso, o Flávio Tartucci, em várias palestras. Não existe gênio no direito. Não Não, existe gênio, existe bunda na cadeira. Eu acho mas que é ele que fala isso, se não me engano. eu falo isso aí desde 1998. É bumbum cadeira hora. Agora que tá virando moda isso. É bumbum cadeira hora. Agora, a Eliana tá falando, eu sofri na graduação com déficit de atenção. Déficit de atenção não é todo déficit de atenção que precisa ser medicado. Então tem que passar num bom neurologista, porque às vezes você tem terapias comportamentais que elas te treinam para foco. Às vezes vai precisar também de uma medicação. Mas não é a tal da Ritalina que é só déficit de atenção precisa obrigatoriamente ser tratado com Ritalina. Não. Você precisa de bons profissionais para fazerem os testes, as avaliações corretas para ver qual que é o melhor tratamento para você. E veja, começa por nós. Se eu já sei que eu tenho déficit de atenção, eu vou Wi-Fi chega, não sei o que chega, eu não posso ter a janela aberta, porque se passar um cachorro, eu vou olhar. Então, você precisa estar com a porta fechada, a janela fechada, foco naquilo ali. Existem vários macetezinhos importantes para te ajudar a ter tudo isso. Então, as voltinhas são bem importantes para você ter sucesso. O que Boa mais? alimentação. Boa alimentação. E olha, gente, Tomar água. Se hidratar. que não é nada demais, assim, sabe? Todos os professores falam isso. Eu não tenho déficit de atenção. Você bem sabe disso, Luiz. Você trabalha. Vamos ver o pessoal fazer umas perguntas aí sobre a live, que a gente já está dando 1 hora, e se eu não me engano, o Instagram não aceita mais que 1 hora, né? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas, questionamentos? Dúvidas, apontamento, o que achou, o que a gente pode estar trazendo de Que próximos temas aí. tá, né? Sei lá. Como? Não abordou uma coisa que a pessoa estava esperando. O que você estava esperando? Assim, porque receita milagrosa não existe. A receita é estudar, é leitura. Para nós do direito, é leitura. Tanto o pessoal fala, para fazer direito tem que gostar de ler. Ou você gosta ou você aprende a gostar. Tem. Ai, se tem preguiça, não adianta. Queria ter essa live no primeiro ano, ô boneca. Mas, ó, antes tarde do que nunca. Verdade. De agora, retoma Sim, tudo. Luiz, diagnosticado. O que seria o diagnosticado, Eliane? Maravilhoso, amei. Nada com déficit de atenção. O Alguma Warner estava precisando dessa live, que bom. Ó, é fácil. Gente, espera só um pouquinho para a gente poder ler tudo aqui, ó. Alguma dica para conciliar estudos da OAB com as matérias do 5º ano mais TCC? Sim, claro. Espera aí, gente, Peraí, ó. Ó, deixa eu responder aqui pro Damasceno. Ó, é assim, matéria do 5º ano é o foco. Presta atenção nisso, pessoal que é quintoanista. Não vai começar a fazer o AB no 5º ano, fazer cursinho em janeiro, para fazer a prova de janeiro, e daí passa na primeira fase, para de ir para a faculdade, fica que nem um louco lá no cursinho, e daí você toma pau na faculdade, porque você reprova por falta, você reprova por nota, você reprova por tudo, não fez o TCC. Ou, gente, assim, ó. Vera, minha mãe, travestida, japonesa travestida de brasileiro. Não coloque o carro na frente dos bois. Qual é o requisito para você poder ter a tua carteira de ordem? Não é ser graduado? Então, a dica é, primeiro bimestre, foca na faculdade, garanta as notas todas, arrase, arregace o negócio. Outra coisa, TCC
Normalmente você começa no 4º ano. Então, Ó, falta 1 minuto e 57 restantes. Rápido. Ai, que nervoso agora. É. Faz logo o seu TCC, começa esse TCC naquelas férias de começo do 5º ano que todo mundo fica estudando para o OAB, tá errado. Então, foca no 5º ano, faz o teu TCC em janeiro anterior e daí, depois do 1º bimestre, começa a estudar e você vai passar, ok? Acaba o déficit de atenção quando tem o prazo para entregar o TCC. Mas aí Então... fica um TCC mal feito, né? Pois é. Ó, rotina de trabalho e de leitura. Como é que concilia? Concilia assim, se você está nessa situação, todo tempo é tempo de leitura. Então, você está no ônibus, você lê, você está no banheiro, você lê, você está almoçando, você abre o livro ali do lado e vai lendo. Gente, não é vergonha, não é pecado isso, entendeu? Não é pecado. Pecado é você gostar da ignorância e permanecer... Os livros digitais hoje, eu não gosto, mas o pessoal usa. Pega o iPad, vai ali ler seu livro no seu celular mesmo. Gente, está acabando o tempo da live. As perguntas pode mandar por direct para mim ou para a professora Débora. A gente vai responder todos vocês. Não esqueçam que o certificado da live, você entra no link do meu perfil, vou passar para a professora Débora depois mandar para os alunos. A senha é Irlanda. A palavra-chave é Irlanda, onde eu e a professora Débora tivemos agora no começo do ano. Então, assim, espero vocês na próxima live, que será semana que vem, tá? Um beijo grande, professora Débora, te amo. Até a próxima, a gente vai fazer uma outra live. Tá acabando o tempo. Existe a faculdade. Que bom que vocês amaram, moçada. A gente ama Beijo para todos. Obrigada. Tchau.